possa ganhar profundamente o seu coração. Bem-vindo à nossa terceira aula. Estou muito entusiasmado para que juntos possamos aqui trabalhar os fundamentos da pregação, do pregador, para que sejam dias que irão de fato impactar a sua vida. E na aula anterior nós trabalhamos alguns pontos sobre a estrutura de um sermão, os tipos de sermões, e também falei um pouco sobre como é importante nós dedicarmos à leitura. O pregador, ele é justamente isto. Ele é alguém que transmite o conhecimento. E sabe, é interessante porque existe um texto nas Escrituras onde o Senhor afirma: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o pregador, portanto, ele é alguém que transmite o conhecimento a outras pessoas. Eu quero que você tenha agora alguns momentos para elaborar também as suas perguntas, as suas dúvidas. No nosso grupo especial da Escola de Pregadores, nós estamos dando para você ali um espaço para que você possa receber uma orientação bem direcionada para a sua dúvida e para a sua necessidade. Estudar homilética, com certeza, será uma experiência nova para você, que vai marcar, que vai diferenciar a sua vida. E desde o início, eu estou te convidando a você se preparar para uma revolução, para você entender o seu papel no tempo que nós estamos vivendo. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, a Timóteo, ele traz uma palavra muito específica. Depois de trazer aconselhamentos em várias áreas, Paulo ressalta a importância da pregação. E ele diz isso a Timóteo, ele diz: prega a palavra. E a pergunta é: como pregar a palavra? Como podemos ser obreiros que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade? Na versão NVI, de 2 Timóteo, capítulo 4, nós lemos assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Pregue a palavra. Agora, destaque na sua Bíblia o que ele diz depois. Ele começa afirmando: pregue a palavra, e ele diz: esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Destaque essa expressão, ele diz: esteja preparado. Nesta jornada do pregador eficaz, o nosso objetivo aqui é justamente esse: é proporcionar a você uma oportunidade de estar preparado. O cenário que Paulo vai apresentando, ele é um tanto quanto desafiador. Ele mostra que nos últimos dias seriam dias tenebrosos, seriam dias difíceis, mas não menos necessários. E sabe, eu quero te convidar nesses dias a você trazer esta responsabilidade sobre você e começar a se preparar para esse tempo. A pregação, ela é um método de Deus, mas o homem é um meio pelo qual Deus irá falar. Deus traz isso de uma maneira muito clara na sua palavra. E hoje eu gostaria de avançar com você no nosso estudo, onde nós iremos estudar acerca da estrutura do sermão, de como elaborar, de como você trabalhar este aspecto tão fundamental da sua mensagem. Mas antes de avançar um pouco nisso, deixa eu simplesmente dar uma
recapitulação daquilo que nós falamos sobre a importância da homilética. Eu disse para você também que homilética é diferente do ministério da palavra. Enquanto a homilética é a arte da pregação, o princípio que vai estabelecer como você poderá, então, estar preparado para comunicar. O ministério diz respeito ao seu encargo, diz respeito à sua responsabilidade. O ministério é este ofício sagrado que Deus trouxe para a sua vida e irá abençoar a vida de outras pessoas. E é interessante porque se nós temos esta ferramenta, por que não utilizá-la? Você não vai se tornar um escravo de regras, pelo contrário, a homilética ela vai proporcionar a você algumas ferramentas que vão desenvolver o seu chamado e a sua comunicação. Através da homilética você pode aprender a aprimorar a sua comunicação e ela traz alguns benefícios muito importantes. Eu poderia até trazer alguns pontos para você aqui. Entre eles, é dizer que a homilética ajuda o pregador a desenvolver o seu estilo próprio de pregação. Todo pregador, todo comunicador, ele tem, portanto, um estilo. E trabalhar isso é muito importante. Cada pregador, ele tem uma forma única de se comunicar. É claro que ele vai se beneficiar, irá se inspirar no ministério de outras pessoas, mas por outro lado ele também irá desenvolver o seu próprio estilo. O estilo é a maneira do pregador expressar a sua mensagem, de expressar o seu pensamento. Cada pregador tem características próprias e ele deve preservá-las para que no púlpito sua interioridade não seja apagada. Deus usa a pessoa tais como elas são, e as características pessoais de expressão são respeitadas por Deus. Não confundamos personalidade com individualismo. A individualidade é respeitada e é necessária para que a nossa personalidade não seja apagada. Mas, no entanto, é preciso trabalhar e desenvolver o seu estilo. Você sabe qual é o seu estilo? Aqui eu não estou falando de quem fala alto, de quem fala baixo. Aqui eu não estou falando do seu comprometimento denominacional. Aqui eu estou me referindo que existe uma particularidade em você que precisa ser desenvolvida, que precisa ser melhor trabalhada. E a homilética ela faz isso porque, dentro dos benefícios, ela te ajuda a trabalhar a sua expressão. E a forma de expressão, ela constitui o meio da comunicação do pregador com seus ouvintes. Depois que o pregador, ele então vai fazer a sua pesquisa, desenvolver o seu estudo, elaborar o seu sermão, ele irá se apresentar. E talvez muitas pessoas não tenham dificuldades para estudar. Talvez você não tenha dificuldade nem mesmo para esquematizar um bom sermão com as suas divisões bem organizadas. Mas muitos pregadores falham na apresentação da sua mensagem. É diante do auditório, é diante da plateia, aonde muitos obstáculos vão surgindo. É no momento de transmitir a mensagem que algumas pessoas podem então ficar com medo. Eu conheço histórias de pessoas que simplesmente desmaiaram diante de um auditório. Pessoas que tiveram que ser hospitalizadas porque estavam diante de um auditório. E por que era assim?
Ora, nós sabemos que o medo de falar em público, ele constitui um dos medos mais presentes na vida das pessoas. Mas como vamos lidar com isso? Como podemos vencer o medo de falar em público? Um dos pontos interessantes para você fazer isso é quando você começa a compreender o seu estilo de pregação e começa também a entender as leis que regem a comunicação. Isso é importante, porque para que haja comunicação, alguns elementos precisam ser percebidos. E no momento de transmitir a mensagem, existem coisas que estão acontecendo em você, existem coisas que estão acontecendo nas pessoas e também no ambiente em torno de você. E aqui é muito importante você trabalhar e não ignorar esses fatores. Mas, pelo contrário, é importante saber como dominar o medo de falar em público. E aí, um dos braços importantes da homilética é, sem dúvida, a oratória, a retórica. E a oratória nos fala da capacidade de se falar em público. A oratória, ela te prepara a desenvolver uma comunicação clara, uma comunicação expressiva. E todo bom pregador, ele precisa gastar um tempo e um investimento sério na sua comunicação. Porque desde o momento que você inicia a pregar, tudo em você estará comunicando. A forma como você se veste, o tempo que você utiliza, tudo isto é comunicativo. E quando você prepara de uma forma mais consciente, ficará mais fácil para você, então, lidar com isso. Um ponto importante, então, é quando você para e começa a entender que a sua introdução, ela é sem dúvida um dos elementos mais importantes da sua mensagem. Se você se perder ali na sua introdução, consequentemente as pessoas elas vão começar a se voltar para outras coisas e vão perder o interesse daquilo que você tem para dizer. E hoje, então, eu quero começar a falar com você sobre esta estrutura do sermão, para que nós possamos também entender, e eu vou intercalar as duas coisas, como transmitir de uma forma eficaz. O pregador eficaz, ele precisa também elaborar o seu discurso e elaborar os elementos que ele irá utilizar de uma maneira muito clara, muito bem objetiva. Você lembra que nós lemos no texto? O apóstolo Paulo diz que aquele que é chamado para pregar, ele deve estar preparado a tempo e a fora de tempo. E esse preparar é importante. E um dos erros que o pregador ele faz é quando ele não se prepara adequadamente. E quando você não está bem preparado, o medo ele aparece. O medo pode surgir antes, durante, no meio da pregação, no final da pregação, mas ele sempre estará ali se você não estiver bem preparado. Então, assuma o compromisso com aquilo que Deus colocou no seu coração. Assuma o compromisso de estar preparado, tendo cuidado da sua saúde, tendo se alimentado de uma forma adequada, tendo o hábito de praticar atividades físicas. Eu abordei esses 3 pontos aqui, porque a sua comunicação ela é importante. E se você não estiver bem nas suas emoções, se você não estiver bem fisicamente, consequentemente, você terá dificuldades em transmitir
uma mensagem tão importante de uma maneira tão ineficaz. E é preciso se preparar, também, como eu coloquei aqui, tendo um bom descanso. O pregador ele precisa ter hábitos saudáveis, e este preparo também envolve cuidar do seu intelecto e da sua espiritualidade. Do ponto de vista da Bíblia, este é um elemento muito importante. Quando nós lemos aqui, por exemplo, quando Pedro, no capítulo 6 de Atos, ele disse: nós nos consagraremos ao ministério da palavra, ou à oração e ao ministério da palavra. É muito importante você orar antes, orar, manter o espírito de oração durante e também orar ao final da sua apresentação. E eu quero aqui abrir um parênteses sobre oração, da importância de você ter intercessores. A importância de você ter pessoas que te sustentam em oração. Sabe, isso é algo muito importante. Quando você for orar, certifique-se de que alguém esteja orando por você. Perguntaram um dia para Charles Spurgeon qual era o segredo do seu ministério. Ele poderia ter dito muitas coisas, mas uma afirmação importante que ele fez chama muito a nossa atenção. Ele disse: o meu povo ora por mim. Isso era muito importante. Ele tinha um grupo de pessoas que o tempo que ele estava ali pregando, essas pessoas estavam ali orando. E elas não estavam orando pelo perdido, não estavam orando por outras pessoas, elas estavam ali sustentando aquele homem em oração. É a experiência de Moisés, que está no monte, os seus braços começam a cansar, e então Arão e seu companheiro vêm ali para sustentar as mãos dele, enquanto ele intercede pelo povo. Orar é muito importante. E deixa eu te perguntar, você tem um grupo de pessoas que intercede por você enquanto você está orando? Conheci alguns pregadores. Naquela época não tinha WhatsApp, mas nós nos correspondíamos por cartas, e essas cartas eram uma prestação de contas acerca do trabalho que aquelas pessoas estavam desempenhando, enquanto um grupo de pessoas as sustentavam em oração. Então não despreze isso. Procure ter pessoas que irão te ajudar a te sustentar em oração. Não se limite aos momentos antes, onde alguém chama o pregador à frente e diz: vamos orar, colocando o homem de Deus na presença de Deus. O que é uma palavra interessante, porque se é homem de Deus, tem que estar na presença de Deus. E as pessoas então têm aquela oração ali, isso tem o seu valor, tem a sua importância, mas eu estou te desafiando a ir além disto. E, de fato, procurar pessoas que vão te sustentar em oração. Isso é algo muito importante. Billy Graham tinha essa preocupação. Ele sempre organizava um grupo de intercessores, mas de pessoas que orem especificamente pelo pregador. É isso que Paulo estava dizendo, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, ele veio de Deus. E você pode aqui colocar as suas considerações, as suas dúvidas, nos comentários, porque amanhã nós vamos ter um momento específico para responder as suas perguntas. Mas, especificamente então, eu disse que um sermão, ele tem uma estrutura. Ele começa com um tema. Anote aí, primeiro um tema, segundo vem um texto e a introdução. Esses 3 pontos eles são importantes. E há uma outra palavra
que nós chamamos de vocativo. O vocativo é como você irá chamar a atenção do auditório para aquilo que você vai transmitir. É muito mais do que o seu bom dia, o seu boa tarde e o seu boa noite. E você precisa tomar alguns cuidados também quanto a isso. As suas considerações iniciais devem ser pautadas por uma atitude ética. Às vezes o pregador, ele gasta tanto tempo fazendo o seu chamamento, os seus agradecimentos, do que realmente pregando. Tenha isso como algo importante na sua vida, na sua apresentação, mas principalmente mantenha o entusiasmo. Mantenha uma convicção. Não deve haver dúvidas, não deve haver nenhuma situação errada. Muito pelo contrário. Uma pregação, ela é sem dúvida uma batalha espiritual. No momento que você está pregando, você não pode ver, mas no mundo espiritual, muitas coisas estarão acontecendo. Satanás, ele faz de tudo para quê? Para que você, então, não comunique a palavra com excelência. E ele faz isso tentando te ferir. Porque se ele conseguir ferir você nas suas emoções, se ele conseguir, de alguma forma, te ferir, ele, então, terá uma vantagem neste campo de batalha. A oração, ela é um ponto fundamental, mas a nossa consciência também de que nós estamos destruindo fortalezas. O apóstolo Paulo fala isso quando ele escreve aos Coríntios. Ele diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir as fortalezas, anular os sofismas, a altivez. E que armas são essas? Esta arma é, sem dúvida, a pregação. Esta arma, ela é descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6. Irmãos e irmãs, nesta epístola, é interessante porque, quando ele chega no capítulo 6, no versículo 10, ele traz a seguinte exortação. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, veja, tantas considerações importantes ele já havia feito, mas agora ele disse: no demais, irmãos meus, finalmente, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, vista-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, onde? Nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso, vista-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. De que forma? Aí ele diz: cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Versículo 16 está assim: além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Imagine as batalhas que um pregador está sofrendo quando ele está pregando. Imagine que você está no campo de batalha. Talvez você diga: não, eu estou dentro da igreja, estou reunido com os irmãos, não é campo de batalha. Não se engane, não se engane.
É preciso estar preparado, porque você está agora destruindo fortalezas, anulando sofismas, que são raciocínios errados, altivez, que fala de uma atitude de soberba na vida das pessoas. Aí ele disse que você deve embraçar o escudo da fé. Embraçar o escudo da fé. Sabe? O pregador eficaz deve ser alguém que alimenta esta fé. Como que a fé, ela é alimentada ao ponto que eu posso me servir dela como um escudo? Por que eu preciso de um escudo? Ora, você precisa de um escudo porque você está em uma verdadeira batalha. E o seu inimigo, ele atinge flechas inflamadas com o objetivo de te atingir. E sabe, se ele consegue te atingir, consequentemente, então, você sairá do campo de batalha ferido. O escudo da fé, então, ele precisa ser usado. E eu uso esse escudo todas as vezes que eu entendo que a fé é uma ação capaz de substantificar elementos invisíveis. Que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que pela fé eu posso não apenas remover as montanhas, mas eu posso apagar os dados inflamados do maligno. E eu faço isso cuidando da fé. Você tem cuidado da sua fé? Sabe por quê? Porque às vezes você está só transmitindo. Às vezes você está transmitindo, orando pelas pessoas, aconselhando as pessoas, ensinando. Mas é preciso ter um momento importante de você cuidar da sua fé. O apóstolo Paulo fala que há necessidade de reparar as deficiências da fé. Use o capacete da salvação, aí ele põe a espada do Espírito, que é o quê? O que é a palavra do Espírito? Escreva aí para mim nos comentários o que é a palavra do Espírito. Lembrando que você está num treinamento. Eu não quero que você fique apenas me ouvindo. Eu espero que você tenha pegado a sua agenda, a sua caneta, e esteja fazendo as anotações de cada um dos princípios que eu estou transmitindo para você neste curso e neste treinamento. Isso fará toda a diferença. E você quer saber, quando você está falando algo, se aquilo será colocado em prática ou não? Preste atenção se as pessoas estão tomando notas, porque se elas não estão escrevendo, eu sempre estimulo as pessoas que vão me ouvir em uma conferência, em um culto, em qualquer lugar, que eles tomem nota, que leve ali os seus instrumentos de anotações e eles estejam anotando isso. Não se engane, isso é muito importante. A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus. E essa palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O autor aos Hebreus poderia ter usado outra palavra, mas ele disse que a palavra, ela é eficaz. Ela é eficaz. E uma palavra eficaz, ela exige um pregador eficaz. Um pregador eficaz precisa elaborar um sermão eficaz. Um sermão eficaz, ele é o resultado de um investimento sério na construção do seu discurso e na construção da sua mensagem. A espada do Espírito, o capacete da salvação, todos esses elementos são colocados aqui. Mas, aí ele disse, ore no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja como isso é importante. Talvez aqui você já esteja fazendo um diagnóstico, talvez aqui você já esteja percebendo por que você não está tendo resultados como pregador. Por que talvez um desânimo tomou conta de você? Por que você não sabe o que vai pregar no domingo? Muitos pregadores, quando chegam no sábado à noite, eles não sabem o que vão pregar. Muitos pregadores, quando chegam no domingo, eles não sabem o que vão pregar. Muitos pastores não pregam, porque eles não sabem o que vão pregar. E eles não sabem porque ignoram a necessidade de estar preparado, de estar habilitado para toda a boa obra. Você precisa se tornar este que sabe manejar bem a palavra da verdade. Entenda isso. A Bíblia fala: olhe o homem que ele é perito na sua obra. Olhe, alguém que trabalha com excelência na sua obra. Ele é diferenciado. Ele tem uma segurança, ele construiu uma autoridade. Isto é muito importante. Talvez aqui você comece a perceber quais são algumas áreas que você precisa tomar uma certa atenção para começar a alcançar um nível de graça, de unção e de entusiasmo. Porque sem isso, então, você está apenas fazendo coisas e frequentando lugares. Mas quando você tem uma consciência de você estar aqui, para quê? Para edificar as pessoas. Para ser um porta-voz, Paulo diz aqui, como embaixador. Ore também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Note que ele percebeu, então, que havia esses elementos espirituais envolvidos na oração. E ele se preparou para isso. Se você vai pregar 1 hora, você tem que ter orado pelo menos 10 horas. Talvez você diga: então eu não vou pregar mais. Então não pregue. Porque você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Mas se você é alguém que está cooperando com Deus em tudo isso, sabe, há uma grande gratificação envolvida aqui. E como eu tenho te falado, pregar não é apenas um privilégio, mas é uma experiência, é uma jornada, sabe, é algo que quando você analisa a vida das pessoas sendo transformadas, a próxima vez que você for pregar diante do auditório, veja quantas pessoas estão ali, que vieram para ouvir o que você tem a dizer, e que terão as suas vidas transformadas. E para isso, você precisará estar mais e mais preparado, mais e mais qualificado para aquilo que você vai ministrar. Então, deixa eu considerar com você sobre a estrutura do seu sermão. Anote algumas coisas que eu vou te apresentar. A estrutura é a organização do sermão, e que ela vai da escolha do texto bíblico, passando pelo tema, até as divisões técnicas. É o esqueleto do sermão, os seus pontos, os seus subpontos,
ainda que distintos dos outros, eles formam uma associação de ideias que lhe dão uniformidade. A finalidade da estrutura é nortear o desenvolvimento da sua mensagem. A estrutura, ela envolve todos os aspectos da sua apresentação. E o primeiro ponto importante, aqui, eu disse, você já escolheu o seu tema, você já definiu o seu assunto, é trabalhar o seu texto. A Bíblia é a sua principal fonte. A palavra texto, ela deriva do latim e ela dá o sentido de tecer, de construir. E se trouxermos aqui de uma forma mais figurada, isso significa, então, que será a construção daquilo que você irá falar, daquilo que você irá dizer. Trabalhar na escolha do seu texto é muito importante. Trabalhar nos elementos aqui é muito significativo, porque você virá resolver um problema. Você estará apresentando diante do auditório a solução de um problema. E este problema, a resposta dele, estará nos princípios da palavra. Você pode, claro, dialogar de uma maneira interdisciplinar com vários campos de atuação. Você deve até mesmo dialogar com a sociologia. Você deve dialogar com a filosofia, com a psicologia, com as ciências sociais. Você deve então dialogar com a história, com a geopolítica e com todas as áreas possíveis de conhecimento. Mas esse diálogo é apenas para te ajudar na construção, na apresentação daquilo que você irá ministrar. Mas a sua base é um texto. Um texto. A maior tragédia que nós estamos vendo hoje é que, por falta de um preparo adequado, ao se dialogar com determinada ciência, o pregador passa a ser absorvido por aquela ciência. E agora o que ele tem a dizer já não é mais o reflexo daquilo que as Escrituras ensinam, mas se torna muitas vezes o eco de um determinado pensador, o eco de um determinado ponto de vista. E aí, onde nós estamos perdendo. Estamos pegando, sabe, algo tão precioso, algo tão importante e lançando fora. E por que é assim? Porque as pessoas estão perdendo esta convicção na inspiração das Escrituras. Enquanto no mundo empresarial, no mundo acadêmico, enquanto neste cenário de palestras, eu tenho realizado palestras em vários lugares e conversado com vários colegas palestrantes, e é interessante como eles estão interessados em descobrir, entender os princípios da Bíblia, enquanto os pregadores estão interessados em abandonar os mesmos princípios. Mas note isso de alguns pontos. Ao escolher o seu texto, esse texto ele precisa ser interpretado. Você não pode pegar um texto e levar para ele o que você espera desse texto. Você não pode pegar um texto e fazer com que esse texto diga o que ele não se propõe a dizer. Este excesso de achismo tem com certeza sido um dos fatores prejudiciais na comunicação eficaz. O texto ele precisa ser interpretado, e aqui a hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, ela entra em ação. A hermenêutica e a exegese são dois pontos importantes, porque enquanto a hermenêutica
ela me concede ferramentas importantes para interpretar este texto, levando em consideração, primeiramente, o seu contexto imediato, levando em consideração as palavras-chave, levando em consideração, então, a sua mensagem original. Eu vou procurar entender isso. A exegese, no entanto, ela vai trabalhar um pouco mais nesta abordagem. Através da exegese, você vai, por exemplo, pegar uma palavra importante e, às vezes, você precisará recorrer ao grego, ao hebraico, às línguas originais, para, então, trazer o sentido daquela palavra com mais clareza. Isto é assim, porque as nossas traduções em português, elas são excelentes traduções. Quero aqui ressaltar que as traduções que nós temos, elas são muito importantes. Mas o nosso idioma, ele se utiliza às vezes de uma única palavra para dar sentido a vários objetos. E aí é importante, quando eu estou estudando as Escrituras, de ir um pouco mais profundo nesta abordagem. E no preparo desse texto está assim. Por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, ele é importante, mas ele é insuficiente para te trazer uma explicação de alguns verbetes das Escrituras. Você pode recorrer, isso às vezes eu vejo alguns pregadores pegando versículos da Bíblia e ele diz, de acordo com o dicionário Aurélio. É até louvável que ele tenha pesquisado o dicionário Aurélio. Mas o Aurélio, ele vai trazer uma explicação deste vocabulário de acordo com a estrutura do nosso idioma. Eu vou te dar um exemplo. Se você analisar para as Escrituras, se você vai pegar a palavra, e olhar os textos da Bíblia onde ela apresenta no Novo Testamento, a tradução estará a palavra em todos os versículos. Mas quando eu vou investigar um pouco mais, eu vou descobrir que a palavra ali no grego, ela tem duas expressões. Uma é a palavra logos e outra é a palavra rema. Por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante, ele diz, porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra que pregamos. Esta palavra aqui, a tradução dela é rema e não logos. E eu preciso então consultar um bom dicionário bíblico, um bom dicionário de teologia, para que eu possa então trazer uma compreensão melhor daquele versículo. E é por isso que eu disse para você ontem que um bom pregador, ele deve adquirir ferramentas de trabalho e dê uma atenção especial aos comentários bíblicos e dê uma importância aos comentários bíblicos que façam uma interpretação exegética do texto e não uma interpretação dogmática. Não é o comentário de uma determinada denominação que deve prevalecer, mas sim um comentário bíblico que olha estes fatores, que leva em consideração estes pontos. Isso é muito importante. A interpretação do texto. Interpretar fiel e corretamente o texto, sabe, dará a você a autoridade de trazer princípios certeiros, coisas que as pessoas poderão colocar em prática. E sabe, isso é tão importante, porque você vai construindo esta autoridade.
À medida que você então vai praticando. É interessante isso. Alguns pregadores, você pode ouvi-los e consultar o que eles estão falando. E há uma precisão naquilo que eles estão dizendo. Isso porque é alguém que fez o dever de casa. Você gostava de fazer tarefa de casa? Quem gostava de fazer tarefa de casa? Aí você pergunta, e eu vejo aqui vários educadores participando, e geralmente você manda tarefa de casa. E muita gente não gosta de tarefa de casa, mas elas são importantes. Uma tarefa de casa, ela te possibilita aprofundar aquilo que está sendo ensinado. Uma tarefa de casa implica que você pode recorrer a fontes que irão então aprofundar o seu raciocínio. Eu sei, como bem coloca alguém aqui nos comentários, que disse não gosta. Eu sei que talvez uma boa quantidade das pessoas não gostem de fazer essa tarefa de casa, mas sem ela não há como aprofundar. E uma pessoa superficial, ela é percebida pela sua forma de falar. Uma pessoa superficial, ela é conhecida talvez pelo seu excesso de barulho e pela sua falta de expressividade e de conteúdos. Eu quero te dar uma experiência aqui. Pense comigo. Imagine que nós estamos juntos agora, chegando à beira de um rio. E você começa a ouvir o barulho das águas correndo no leito dos rios. Imagine comigo essa situação. Ao fazer isso, você percebe agora que você se aproxima deste rio. E você consegue entrar neste rio, colocar os seus pés sobre as águas ali, não sobre as águas, mas nas águas, porque a profundidade, ela é pouca. Mas de repente você decide ir um pouco mais a fundo. Você pega ali uma embarcação e vai avançando neste rio. E em algum momento, onde a profundidade ela é grande, existe ali um silêncio. Existe ali uma profundidade que você não vai saltar, que você não vai se arriscar, e você percebe que você está diante de águas profundas. O convite aqui é aquela experiência do profeta, que ao entrar no rio, as águas deram nos seus pés, e ele poderia ter ficado contente simplesmente por molhar os seus pés naquelas águas, mas ele não faz isso, ele dá um passo a mais. Aí a Bíblia diz que as águas deram nos seus joelhos, depois na sua cintura, e ele não para, e à medida que ele vai aprofundando, ele se depara com uma profundidade que ele não poderia mais sentir os seus pés firmados em alguma coisa. Era um rio que só se atravessaria a nado. E para alcançar essa dimensão agora de fluir nesta liberdade, essa pessoa precisou sair da zona de conforto e ir caminhando, e trabalhando na solidão, ou melhor, na solitude. É preciso você ter um ambiente de pesquisa, de trabalho, você ter um momento, ainda que na sua casa, e você possa então separar para a leitura e para preparar a sua mensagem. Eu não sei se 1 hora seria suficiente, 2, 10 horas,
Mas o que eu sei, que 1 hora dedicada, em um mês, você terá investido pelo menos 30 horas. Você diz que não tem tempo, mas imagine, se você dedicar apenas 1 hora para o seu desenvolvimento, em um mês, você vai ter cerca de 30 horas. Em 10 meses serão mais de 300 horas. Isto é o suficiente para te conduzir a uma profunda transformação. Mas talvez você esteja se desculpando. Eu gosto de dizer uma expressão, que aquele que se justifica, ele nunca muda. Uma pessoa que chega atrasada sempre, e ela disse, olha, foi o ônibus, choveu, o relógio não despertou, ela sempre irá continuar, porque ela acha que a justificativa amplia a tolerância das pessoas. Isto precisa ser revisto. Eu ouvi alguém dizer que quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Como pregador eficaz, você precisa se comprometer com este investimento. Então, a interpretação é importante de uma maneira fiel. Você deve recorrer ao contexto, explicando a Bíblia pela Bíblia, interpretando o texto conforme o ensino geral das Escrituras. E aí, este elemento, uma vez feito, você começa a desenvolver a sua introdução. Alguns pregadores ou alguns professores dizem que a introdução deve ser a última coisa que você vai preparar. Mas prepare uma introdução provisória. Porque é muito difícil, às vezes, você começar já no desenvolvimento. Então, te aconselho a começar com uma introdução provisória, colocando alguns elementos importantes daquilo que você vai então construir. E uma boa introdução, ela apresenta exatamente estes elementos aqui. Porque uma vez você terá que apresentar um problema. E comece a sua introdução fazendo talvez uma boa citação, chamando a atenção das pessoas para aquilo que você irá dizer. Uma boa citação literária, por exemplo, o pregador, ele deve sempre estar lendo bons livros. Traga o resultado das suas leituras para a sua pregação. É importante você começar dizendo que você conheceu alguns autores. De repente você está colocando um problema, você fala de acordo com o autor, na sua obra. Isso vai mostrando para as pessoas que você pesquisou. Isso vai trazendo uma certa autoridade para aquilo que você irá ministrar. Pense desta forma, porque no final você deve trabalhar exatamente na construção dos seus elementos importantes aqui, que é a sua mensagem. Muito bem? Entendam isso. Outro elemento importante que nós colocamos é a construção da sua proposição. Isso é um ponto importante, porque toda pregação ela tem um caráter apologético. Portanto, todo sermão ele é uma defesa. E quando pregamos, estamos celebrando a nossa fé, defendendo-a, apresentando o contexto do Evangelho como aquilo que pode resolver o problema, ou responder aos questionamentos. Quanto mais clara
e convincente for a sua tese, melhor fundamentado será o seu sermão. Lembra da tarefa que eu passei para você ontem? Ao definir um tema, um assunto, um texto, você deveria, portanto, elaborar 50 perguntas. 50 perguntas. E ao elaborar essas 50 perguntas, então, você escolheria 10 perguntas. Das 10 perguntas, você selecionaria apenas 5. E dessas 5 perguntas, você irá construir a sua proposição. Essa é a base de um sermão expositivo. Essa é uma base importante daquilo que nós queremos ministrar. E sabe, deixa eu te dar alguns princípios aqui para você anotar. Anote aí. A proposição, ela constitui o cerne do sermão. Ela é a substância do sermão numa sentença. O discurso é a tese desenvolvida. E a tese é o discurso resumido. Eu vou repetir para você que está escrevendo. A proposição, ela constitui o cerne do sermão. Ela é a substância do sermão numa frase, numa sentença. O discurso é a tese desenvolvida. A tese é o discurso resumido. Você só estará pronto para pregar quando você conseguir resumir tudo o que você tem para dizer em uma frase, em uma sentença. E como que você faz isso? Trazendo ou fazendo a sua tarefa de casa. Observando isso. A ideia do uso de uma proposição no discurso, ela não é novidade. Se você estuda a história da pregação, não apenas o contexto bíblico, mas desde a Grécia Antiga, você vai perceber que essa ideia de que o discurso, de que a mensagem, ela gira em torno de uma tese. Isso significa pregar com propósito, pregar com uma finalidade. Isso é algo muito importante. Não pregue sem você ter um alvo. Não pregue sem você ter um objetivo. E sabe, já em 1560, Thomas Wilson, no seu livro A Arte da Retórica, ele define a proposição como sendo uma sentença que compreende, em poucas palavras, a soma de todo o assunto. A proposição, ela deve ser uma generalização que transmita uma verdade universal e interpessoal, enunciada moderada, modestamente, sem enfeites, sem exageros, pronunciadas no fim da introdução. Você começa chamando a atenção, vai trabalhando o seu contexto, vai fazendo a leitura do seu texto, e antes de entrar no seu desenvolvimento, você terá apresentado um problema. Não 10 problemas, mas apenas um problema. E a sua proposição é a sua afirmação de como você irá, então, resolver este problema. Sabe uma coisa? É isto que fará com que as pessoas te ouçam. Pelos 10 minutos, ou 20, 1 hora, ou até mesmo 2 horas. O que prende a atenção das pessoas naquilo que está sendo dito é quando você aborda
Você apresentou um problema e agora você apresentou uma solução. E todo o seu discurso, toda a sua mensagem será então numa forma de ensinar como as pessoas poderão aplicar a solução que você está colocando. Sabe, isso é muito importante, fundamental para o nosso desenvolvimento. Segundo aspecto do seu sermão, logo após, na estrutura, na sequência, acompanhe comigo. Lembrando você que no nosso grupo especial da Escola de Pregadores, ali eu vou passar para vocês este material de apoio, essa estrutura. Aí você diz, bom, então eu não vou anotar nada. Bom, lá será um reforço daquilo que eu estou dizendo. Mas não perca esta oportunidade. Inclusive, se você está vendo algum dos seus colegas que estão aí ao vivo, online, você pode até marcá-los nos comentários, para que mais pessoas possam então participar deste momento. Eu entendo que se nós conseguirmos nesses dias, desse curso, despertar o seu coração para este envolvimento com o ministério da palavra, é um nível maior. Eu entendo que se você disser sim para essa nova revolução, para que este movimento de perceber, eu acredito que nós podemos mudar a história dessa geração. Sabe, sem isso, essa geração mergulhará em uma apostasia. Porque os pregadores estão, às vezes, tão preocupados com a sua aceitação, que deixaram de discernir, que deixaram de entender as suas responsabilidades. Nós nos tornaremos, sim, pregadores eficazes, que vamos marcar esta geração com ministério de excelência. Sabe, escreva isso aí, um amém, nesses comentários, ou eu recebo, para que você possa, então, estar aqui, marcando o dia e a hora, de quando Deus ressoou a sua mensagem nos seus ouvidos, mais uma vez. Houve um dia que você disse sim a esse chamado. E hoje, o Espírito Santo, ele está soprando novamente nos seus ouvidos. Ele está esperando simplesmente você dizer, eis-me aqui, para que ele possa transmitir um vinho novo para um tempo como este. O próximo passo é estabelecer o que nós chamamos de uma interrogativa. Fazer uma pergunta. Porque a mensagem, ela tem que fazer sentido. A mensagem, ela tem que ter relevância. E eu mostro isso quando eu, então, convido o meu auditório a pensar. E a melhor forma que eu faço isso é através de uma pergunta. Apenas você vai chamar isso de uma pergunta de transição. Porque ao apresentar um problema, ao apresentar uma solução, como resolver, como aplicar é importante. Tem muitos pregadores que falam muitas coisas, mas eles não me ensinam como viver isso. Eles não me ensinam como aplicar este princípio na prática. E você vai para casa dizendo, ele fez um bom discurso, mas o que fazer com isso? Sabe, isso é algo muito importante. Uma vez formulada a sua proposição, é necessário descobrir como será desenvolvida o corpo do sermão. E a interrogativa é o elo de ligação pelo qual se passa da proposição, que é uma tese,
para os pontos principais do seu sermão. Um ponto relevante aqui. Eu vou te dar algum exemplo. Você pode fazer essa pergunta usando alguns elementos. Por exemplo, quem, quais, por quê, quando, como e onde. Esses pontos irão contribuir com você no desenvolvimento. E sabe, no terminar deste curso, eu acredito também que você vai se tornar um pouco mais criterioso para ouvir os pregadores e se tornará um pouco mais exigente. E essa exigência pode gerar uma crise no pregador que fará talvez cair em si e leve ele de alguma forma a levar a sério esse chamado. Pense no cirurgião. Se você precisa fazer uma cirurgia, você quer um especialista. E suponhamos que você precise de uma cirurgia. E seria interessante, e até eu te pergunto, por que você não chama lá o Zé do açougue para fazer cirurgia? Você faria isso? Você vai dizer, não. Bom, mas ele sabe cortar uma carne. Ele sabe separar elementos ali muito importantes. Mas você não faz isso. No momento que a sua vida está em risco, ou a vida dos seus amigos e familiares, você quer o melhor, a maior autoridade. E por que, em assuntos que diz respeito ao destino da nossa alma, da nossa eternidade, você perdeu a exigência, aceita qualquer coisa sendo dita, e sabe, por causa disso, nós temos uma síndrome da mediocridade. Na década de 90, havia os supercrentes. Nos nossos dias, existem os superficiais. E eu não sei qual dos dois foi mais prejudicial. Mas os superficiais têm gerado uma tragédia. O Brasil, segundo alguns pesquisadores, tem mais de 40% da sua população que professa a fé cristã evangélica. Se associar a isso com outras vertentes do cristianismo, há, portanto, uma grande quantidade. Mas por quê? Porque ainda somos uma nação do jeito que é. Ainda somos uma nação com um trânsito tão violento. Porque talvez as pessoas querem ser cristão em qualquer lugar menos no trânsito. E eu me lembro aqui de alguns anos, então uma campanha, ela foi sugerida aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. E a campanha dizia, seja cristão também no trânsito. E então fizeram alguns adesivos para se colocar nos carros. E um colega, pastor de uma grande igreja em Aparecida de Goiânia, ele preparou lá pelo menos 100 adesivos. Com a primeira remessa, explicou a campanha, e então ele disse, irmãos, os adesivos vão ficar lá na porta para você pegar os seus adesivos. Ninguém pegou o adesivo. No próximo domingo ele fez a mesma coisa, ele entregou para os irmãos, ninguém colocou aquele adesivo no seu carro. Eu não sei se você foi um dos que colocou ou não, mas aquilo chamou muito a minha atenção, pelo fato de que as pessoas estão criando uma espiritualidade de fachada. E qual é a razão disso? A razão porque os pregadores abandonaram a verdade.
deixaram de ensinar de uma maneira clara as Escrituras, de tal forma que as principais doutrinas das Escrituras, elas sejam entendidas até mesmo pelas crianças. Até mesmo pelas crianças. Entendam isso. Então você começa a fazer a sua transição para o desenvolvimento fazendo perguntas. Quem? Quais? Por quê? Quando? Como? E onde? Embora a interrogativa não seja expressa no sermão, ela está sempre aí, na medida em que toda afirmação é, com efeito, uma resposta a uma pergunta. E aí aquelas 5 perguntas resultantes das 50 poderão te ajudar. É importante se lembrar que só se usa apenas uma interrogativa em cada proposição. E cabe a você determinar qual é a melhor no momento. Mas pense nisso. É muito importante. Talvez você não irá desenvolver as 50 perguntas. E uma das razões pelas quais você não fará isso é porque você é alguém que perdeu a capacidade, ou que não a usa, de fazer perguntas. E é muito importante que na construção destes elementos, você vai desenvolvendo algumas palavras-chave que você quer frisar na consciência das pessoas que estão te ouvindo. Faça uma leitura, uma análise, por exemplo, do Sermão do Monte. Veja as palavras que Jesus usou de uma maneira repetitiva. Várias vezes ele disse: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ele inicia no capítulo 5, dizendo então: bem-aventurado. Ele poderia ter dito isso uma vez, mas várias vezes ele disse bem-aventurado. Ele repetiu bem-aventurado. E de tal forma que esta palavra-chave frisou aquilo que ele estava determinando. É muito importante você fazer isso. É uma boa técnica para você usar para afirmar, para reforçar aquilo que você está ensinando. A palavra-chave, ela pode ou não estar presente na proposição. Ela é sempre um substantivo no plural. Vou te dar um exemplo, alguns elementos, algumas descobertas, algumas desconsiderações muito importantes vai ajudar na sua comunicação. Porque se você não usa as palavras-chave em cada um dos tópicos que você está desenvolvendo, depois de um tempo as pessoas podem dizer: o que ele está falando mesmo? E elas vão se perdendo por não conseguir acompanhar o seu raciocínio. E sabe, isso é muito importante, eu quero que você anote isso. O próximo elemento é o que nós chamamos de uma sentença de transição. Lembre-se, eu disse que você começa a estrutura com um tema, contexto, na introdução, apresenta um problema na introdução, apresenta uma proposição, faz agora uma pergunta em cima dessa proposição e agora você estabelece algumas perguntas que vai transicionar o seu discurso. Grande parte dos pregadores iniciantes, eles têm uma certa dificuldade de como sair da introdução e entrar no desenvolvimento do sermão. A sentença de transição, ela facilita esse processo. Você pode pegar o seu esboço lá, escrever, ler. Não é vergonha as pessoas verem que você está lendo. É vergonha você não saber o que está falando. Algumas pessoas tentam esconder as suas anotações,
esconder os seus esboços. E você não precisa disso. Você não cai em descrédito. Muito pelo contrário. As pessoas vão perceber que você se preparou. Ore é uma grande conferência, uma grande autoridade política. Ele não vai falar sem estar organizado naquilo que ele quer afirmar. Construa isso desta forma. Entenda isso. Esta transição, ela constrói uma ponte retórica que faz uma conexão entre a proposição e o corpo do sermão. Isso quer dizer que é a última coisa que se encontra na sua introdução. É esta pergunta. A sentença de transição, ela deve mostrar a autoridade pela qual vamos apresentar a argumentação. Por exemplo, você vai dizer, esta passagem que nós lemos demonstra, ou aqui o apóstolo Paulo apresenta, esse trecho, ele enfatiza e você traz então uma ênfase daquilo que vai ser apresentado. Entendo isso? Construir esses elementos até aqui é muito importante, porque agora nós vamos para a exposição. A exposição. Talvez você diga, bom, por isso que eu só prego mensagens temáticas. Então, porque já teria terminado, né? Você pega lá um tema, trabalha o tema, com 2 ou 3 elementos, terminou. Mas a pregação, ela é uma arte. E como um bom artista, você está construindo partes a partes daquilo que será uma obra de arte. E o que era a exposição? Anote aí, escreva aí. A exposição é a parte principal do sermão. Escreva no comentário para mim. A exposição é a parte principal do sermão, para que as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois vão ver aqui o seu comentário. Eu vou repetir para você anotar. A exposição é a parte principal do sermão. Estou esperando que você escrever, porque como um bom aluno, você está fazendo cada uma dessas etapas. Isto vai ser um ponto muito importante. Eu digo que em todo treinamento a gente tem aquele que se envolve e aquele que não se envolve. Mas os resultados daquele que se envolve serão conhecidos pelos seus frutos de uma forma mais excelente. Então, quando eu pedi para você escrever aí, eu gostaria que você fizesse isso como parte do nosso treinamento. Muito bem. Então, ela tem a ver com a ordem, com a sequência das divisões da mensagem. Sendo que a sua designação mais simples é dizer que agora você vai fazer um esboço. E o esboço ele não é a mensagem, ele é um esqueleto, ele é uma estrutura. Uma parte que divide o sermão em pontos principais. E sabe, você poderá fazer de 4 maneiras diferentes. Anote isso. Primeiro, a saber, expor narrando ou descrevendo, expor confirmando, expor ilustrando ou expor refutando. Então, na exposição, você vai estar narrando ou descrevendo, você pode estar confirmando, ilustrando e também refutando. E aí nós entramos num ponto importante, que é a ordem. Uma vez que você já sabe
Como você vai resolver este problema? Agora, você deve, então, estabelecer a ordem do seu sermão. A ordem é a divisão do sermão. A ordem, ela deve seguir uma lógica. E essa lógica deve ter um aspecto didático que ajude o seu auditório, os seus ouvintes, a assimilar bem aquilo que está sendo dito. As divisões são essas sessões de uma maneira ordenada, quer sejam enunciados durante a apresentação, quer não. Um sermão corretamente planejado será racionalizado em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. O valor das divisões para o pregador é imprescindível, porque as divisões, elas promovem uma clareza de ideias, vão promovendo a integração de pensamentos, vão auxiliando o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto, ajudando a lembrar dos pontos principais de um sermão. É uma forma didática de se fazer isso. O apóstolo Paulo, nós lemos isso aqui, lá em Atos capítulo 17, no seu discurso, na sua pregação, esses elementos são encontrados ali. Mas basta também você observar as epístolas, os evangelhos, como todos são estruturados com um propósito, com uma didática importante. Para o pregador isso é importante. Existe também um valor desta divisão, desta organização das ideias, também para os ouvintes. Um esboço bem elaborado, ele ajuda o ouvinte, tanto quanto a congregação. Para o auditório, há pelo menos duas grandes vantagens. A primeira vantagem é que as divisões esclarecem os pontos principais do sermão. A segunda é que as divisões ajudam a recordar os aspectos principais do sermão. Isso é muito fundamental de uma maneira didática. E é interessante que facilita também você pedir para as pessoas repetir. Talvez você não goste disso, mas uma boa técnica é às vezes você escolher algumas palavras e pedir para as pessoas repetir essas palavras. Quando você faz isso, você está trazendo a atenção das pessoas de volta para a sua mensagem. E deixa eu te colocar aqui alguns princípios que vão te ajudar na hora de você preparar essas divisões. Primeiro é que as divisões principais, elas devem originar-se da sua proposição. Cada divisão deve contribuir para o desenvolvimento da sua tese, da sua proposição, porque o problema as pessoas já sabem qual é. A solução é agora aquilo que eles estão buscando. E ao fazer essa divisão, vai ficar claro para as pessoas como você está aprofundando as suas ideias. Segundo, as divisões principais devem ser totalmente distintas das outras. Ou seja, deve haver uma progressividade do raciocínio. Imagine comigo um filme ou uma série. Eu sei que nós estamos num momento onde os seriados fazem parte da nossa ou da rotina de muitas pessoas. E é interessante, mas pegando um aspecto de um filme, você percebe quantas vezes aquele filme deixou pontas soltas. E a crítica, então, vai fazer o seu trabalho em apontar
que aquele filme faltou uma certa coerência com a sua proposta. O pregador, ele deve pensar da mesma forma na construção da sua mensagem. A sua mensagem tem que ter um clímax. Ela tem que alcançar uma ideia mais elevada. Ela tem que gerar um entusiasmo nas pessoas. O seu argumento chega no ponto da apoteose, muitas vezes, dos aplausos, muitas vezes, onde as pessoas elas poderão vibrar pelo brilhantismo daquilo que você apresentou. Os seus argumentos terão um impacto tão claros, tão evidentes, que não estranhe se em alguns momentos você for aplaudido de pé. Aí você diz, não, misericórdia, na igreja não pode ter essas coisas. Não estou entrando nesses critérios. Mas o que eu percebo é que claramente, ao ouvir o clímax da sua argumentação, o brilhantismo do seu desenvolvimento, ainda que as pessoas não se coloquem em pé, elas vão aplaudir a sua apresentação. E sabe, esse é um ponto muito importante para nós. É alcançar esse clímax como resultado do desenvolvimento das ideias que foram sendo apresentadas. Quando a proposição consiste numa afirmação valiosa ou prova, as divisões principais devem esgotar ou defender apropriadamente esta tese. E eu tive a oportunidade de estudar a metodologia de muitos pregadores. Eu tive a oportunidade de considerar as suas obras, de muitas vezes sentar ao lado ou nas primeiras fileiras para observar estes mesmos pregadores em ação. Mas um desses autores foi o Billy Graham. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler a sua biografia. Se você ainda não leu, fique como uma indicação pessoal de leitura. E é interessante porque no meio da sua mensagem, ele vai dando algumas indicações daquilo que ele irá fazer. Ele tem um propósito. Ele quer conduzir as pessoas à conversão. Mas não apenas disso. Billy Graham, como poucos, conseguia fazer com que as pessoas viessem à frente. Hoje, muitos pregadores não têm mais coragem de chamar as pessoas à frente, de trazer um apelo para uma decisão. O máximo que alguns dizem é falar, fica aí mesmo, eu vou orar por você, aí mesmo onde você está, não precisa vir. E no fundo, não é que não precise ou não vir, é porque ele tem medo de chamar as pessoas e ninguém vir. Eu vi um pregador uma vez, ele disse, quem aqui quer aceitar Jesus? Ninguém veio. Quem gostaria de receber uma oração e a maioria das pessoas não vinham? E ele foi ficando constrangido com aquilo, com aquela situação. E um dos elementos aqui é porque este pregador deixou de aprender o segredo de uma comunicação viva, de uma comunicação persuasiva. Billy Graham, ele ia dando algumas dicas. Ele dizia, nesta mensagem, em alguns instantes, eu vou te dar a oportunidade de você sair do seu lugar e vir aqui à frente. No próximo tópico que ele abordasse, pelo menos 2 ou 3 vezes, ele dizia, ainda esta noite, você terá a oportunidade de se comprometer com esta mensagem. E no final, eles faziam o apelo. Ele se afastava do culto e convidava as pessoas a vir à frente como sinal do seu compromisso com aquela mensagem. E as pessoas vinham. E as pessoas vinham com aquela convicção, com aquela certeza,
porque a mensagem havia sido transmitida com clareza. A mensagem havia sido transmitida com objetividade. E uma boa divisão, ela aponta muito estes elementos. As divisões principais devem ser apresentadas claramente, e cada uma delas precisa relacionar-se com aquela oração interrogativa, com a sentença de transição, de modo a expressar uma ideia completa. E sabe, eu gostaria de ministrar isso no seu coração com mais propriedade, com mais tempo para isso. Eu sei que talvez aqui, e eu tenho ainda tanto a ministrar, são tantos aspectos que nós precisamos ainda considerar, mas eu gostaria de continuar desafiando você a percorrer esta jornada. E eu estou partindo aqui para a conclusão desta nossa aula, e eu não posso terminar isso sem te perguntar se você já está no grupo especial da Escola de Pregadores. Porque ali, as pessoas ainda hoje já receberam um material, já receberam novos vídeos. Ali nós podemos, então, trabalhar um pouco mais esses elementos para tirar as suas dúvidas. Mas, ainda assim, as divisões principais, elas devem ser apresentadas claramente. O número de divisões principais deve ser o menor possível. E o plano de sermão deve ser apresentado com variedade de semana a semana. Os pontos, os subpontos, devem ter uma ordem lógica dentro do sermão, e cada um deve estar em harmonia com os demais. As divisões devem obedecer a uma ordem ascendente, ou seja, você começou em um degrau, você vai alcançar o clímax. Isso nos leva para a última parte do sermão, que é a conclusão. As divisões devem obedecer essas ordens, mas a conclusão, ela é importante. A conclusão, entretanto, ela não é uma outra mensagem. Ela é um ponto de chegada de quem partiu bem desde o início. Ao alcançar o clímax do seu discurso, ao alcançar o auge da sua argumentação, você deve agora concluir a sua mensagem fazendo um chamado, um apelo a uma decisão, a um comprometimento. E eu quero, então, apresentar para você, pelo menos, alguns elementos importantes para uma boa conclusão. Primeiro, não use conclusões longas, porque isso irrita os ouvintes. Quando você falar que vai terminar, termine. Então não use isso, porque vai massacrar a atenção e faz a mensagem ela perder o seu brilho. Segundo, a eficaz conclusão é aquela que impressiona pelo impacto e pela brevidade. A conclusão não deve ser longa. Terceiro, a conclusão ela não é uma nova ideia, ela é o resultado de todas as ideias argumentadas na mensagem. Não é um novo argumento, é o desfecho de todos os argumentos. Quarto, você pode fazer a conclusão recapitulando os pontos principais do sermão. Esta recapitulação não é pregar outra vez a mensagem, mas destacar os pontos chaves, fortes, impactantes, sem precisar discorrer sobre eles outra vez. O propósito é levar os ouvintes a uma decisão.
O propósito é mudar a vida das pessoas. E quinto, um dos objetivos do sermão é levar o ouvinte à persuasão. Portanto, você pode fazer a conclusão levando seus ouvintes a uma decisão, pois este é o propósito de toda mensagem. Este é o propósito de toda mensagem. Uma decisão. Olha, e ao fazer isso, acredite, você estará mudando a vida das pessoas. Bem-vindos a esta oportunidade. Bem-vindos a este exército de homens e mulheres qualificados, bem treinados. Bem-vindos à oportunidade de mudar a história desta geração através de uma pregação eficaz. Muito bem, que o Espírito Santo possa mover o seu coração. Amanhã eu vou falar para vocês também sobre como usar uma boa ilustração. E uma mensagem, ela precisa ter uma ilustração. E ela precisa principalmente ter uma aplicação. E eu quero continuar ministrando isso na sua vida amanhã. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu comprometimento de me ajudar a espalhar esta mensagem para o maior número de pessoas. Através do grupo especial Escola de Pregadores, você pode ali então receber uma mentoria, um material que eu preparei para você estará presente ali. Mas também eu sei da sua atuação nas redes sociais e você pode me ajudar enviando esta mensagem para outras pessoas, se inscrevendo-se. Eu acho interessante essa ideia de que até hoje, nós precisamos reforçar algo que já deveria ser um hábito, que é a necessidade de comprometimento. Mas você veio até aqui, você que está me ouvindo até agora. Isso mostra que você tem fome e sede de Deus por transformação. E amanhã nós estaremos juntos. E eu quero então, amanhã, apresentar para você elementos importantes que vão contribuir para esta jornada que nós iniciamos juntos. E eu quero contar com a sua participação, com o seu apoio. Eu quero contar que você vai, portanto, me ajudar a espalhar esta mensagem para que nós possamos também treinar outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos. Coloque as suas perguntas aqui nos comentários e também as suas perguntas no nosso grupo especial, porque amanhã eu vou iniciar a primeira parte respondendo as perguntas. No nome de Jesus, um forte abraço a todos. Que Deus em Cristo ganhe cada vez mais o seu coração.